Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje você vai ficar por dentro de tudo que a gente já sabe sobre os próximos lançamentos da Fiat nos próximos anos. Da esquecida Fiat Titano, a nova geração do Argo, o primeiro carro global da nova linha da marca, passando pelas novidades para os seus SUVs nacionais e a divisão esportiva Abarth. As novidades trarão novos segmentos, eletrificação e muito veneno para a gama da marca até 2026. Vamos lá? Nem parece, mas o ano já tá chegando ao fim. Este aqui, por exemplo, deve ser o penúltimo episódio dessa temporada do 3,5, sem contar as entradas do Diário do Pulse. Por isso, para esse momento, eu resolvi fazer um apanhado sobre os próximos grandes lançamentos da Fiat, seja para o Brasil, para a Europa ou para os dois, e claro, o que já sabemos sobre eles. Algumas dessas novidades, como a Fiat Titano, já são bem concretas, já estão super confirmadas, a gente já sabe muita coisa. Outras estão um pouco mais distantes, mas, em decorrência da sua importância, ganharam espaço aqui. Depois, me contem por quais dessas novidades vocês estão mais ansiosos. É só deixar aí nos comentários se você estiver ouvindo pelo YouTube, ou me mandar uma mensagem ou comentar nos posts nas redes sociais. E além disso, você também consegue interagir pelo próprio Spotify. Se você estiver ouvindo por lá, é só também deixar o seu comentário. E abrindo a lista está justamente a Fiat Titano, mais conhecida como a sumida, né? A primeira picape média da Fiat a ser vendida no Brasil deveria ser lançada neste ano, segundo a própria marca, mas até agora a Fiat não parece ter se movimentado para de fato fazer esse lançamento. Em 2 de dezembro de 2022, ou seja, quase um ano atrás, a marca anunciou que, abre aspas, o início da comercialização do novo modelo do segmento de D picapes, ou seja, a média, será no segundo semestre de 2023, fecha aspas. Depois desse primeiro comunicado, a Titano até teve outros teasers divulgados, em maio, quando a gente ficou sabendo o seu nome, e em junho, quando a marca chegou a abrir uma página para interessados no seu site e revelou o interior da picape. Porém, desde então, a Fiat não tocou mais no assunto Titano. De acordo com fontes da revista Auto Sport, o lançamento realmente está atrasado e só deve ocorrer entre dezembro ou janeiro, com o início das vendas ficando mesmo para 2024. Porém, de acordo com a publicação, algumas unidades já teriam sido produzidas, fazendo com que os primeiros compradores levem para casa modelos 23, 24, mesmo que as vendas sejam iniciadas só no ano que vem. A gente não sabe qual que é o motivo para o atraso. Algumas publicações, como a própria revista, sugerem que a questão pode estar relacionada com o inchado cronograma de lançamentos do grupo Stellantis, das suas diversas marcas. A gente sabe que agora, para o fim do ano, também vai ser feita a apresentação do novo Citroën C3 Aircross. Outras publicações, como o Motor 1, afirmam que o atraso se dá porque a Fiat ainda está fazendo testes com a picape para melhorar, sobretudo, a robustez do projeto. No entanto, não faria sentido já ter unidades produzidas se esse for o caso. E o Automais diz que, além dos reforços na suspensão para que a Titano tenha a mesma robustez que a Strada tem, que a Toro tem, são reconhecidas por isso no mercado, a Fiat estaria também agregando novidades tecnológicas à picape, como carregador por indução e uma nova central multimídia. E tem ainda o fator da capacidade de produção da fábrica em que a Titano vai ser montada. Ela vai ser montada no Uruguai, em uma fábrica que não é da Stellantis, é de uma empresa terceirizada que produz, inclusive, modelos de outras marcas. O que a gente sabe de oficial até agora é que o nome Titano evoca a resistência do material titânio,
bem como a mitologia grega, já que nada mais é do que a palavra titã em italiano. Nesse sentido, a picape vai ter um parentesco com Argo e Cronos, que também possuem nomes inspirados na Grécia Antiga. Além disso, vai ter um outro parentesco também, que talvez seja a vida curta. Você vai entender um pouquinho mais conforme esse episódio for passando. E eu digo isso porque o projeto é um rebadge da Peugeot Landtrek, e a gente sabe que rebadges geralmente não têm vida muito longa. A Peugeot Landtrek é uma picape média desenvolvida em conjunto com a chinesa Changan. A gente não sabe as medidas da Landtrek, mas por conta disso, apesar de elas ainda não terem sido divulgadas, a gente pode supor que devem ser as mesmas ou muito próximas das medidas da Landtrek, ou seja, 5,33 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,89 m de altura e 3,18 m de entre-eixos. Essas medidas considerando a versão cabine dupla e rodas 18 polegadas da Landtrek, ou seja, a versão topo de linha. São números levemente superiores aos da Toyota Hilux, para a gente ter uma ideia. E a picape vai poder levar provavelmente 1 tonelada na caçamba e ter capacidade de reboque de trailer de 3,5 toneladas. A altura mínima do solo pode ser de até 23,5 centímetros, perde um pouco para a Hilux, mas teria um ângulo de rampa de 25 graus, ângulo de ataque de 29 graus e ângulo de saída de 27 graus, além de poder atravessar trechos alagados com até 60 centímetros de água. Ou seja, mais uma vez, a Titano ficaria bastante próxima ou superaria até a Hilux em alguns desses quesitos. A Fiat já confirmou que a Titano terá bancos em couro de alta qualidade, com ajuste elétrico, cluster digital e uma, abre aspas, grande central multimídia, fecha aspas, ao menos nas versões mais caras. O teaser do interior da picape não mostra qual é o software do sistema da central multimídia, porque ele só mostra ali o CarPlay funcionando. Mas, como o modelo nada mais é do que um rebadge da Landtrek, que já é vendida em outros mercados, a gente sabe que a tela da central é a mesma. Talvez o software mude, né, como eu disse o Auto Mais, talvez a Fiat queira colocar o próprio software dela, mas a tela em si é a mesma e, consequentemente, a gente sabe que ela tem 10 polegadas, enquanto a tela ali do cluster conta com 4,2 polegadas se a Fiat também não mudar isso. Ou seja, a Fiat Toro tem opções maiores do que a Titano teria em tese, já que a Toro tem telas de 10,1 e 7 polegadas respectivamente. Então, mesmo ficando abaixo da Titano, ela teria telas maiores. Só a Titano, porém, vai ter sistema de câmeras 360 graus. E a Fiat confirmou ainda que a sua picape média vai ter bloqueio do diferencial traseiro e Hill Assist Descent Control, que é um equipamento que a gente já viu no Jeep e também no Panda 4x4 vendido na Europa, mas que é inédito aqui nos Fiat nacionais. Outra tecnologia que também deve estar na Titano, tendo em vista que é oferecida na Landtrek, é o alerta de mudança de faixa. Mas, mais uma vez, vale dizer que a Toro vai além. Ela oferece frenagem autônoma de emergência e comutação automática dos faróis altos. Então, resta saber se a Fiat vai ignorar essa incoerência interna ou se ela vai atualizar a sua versão da picape da Peugeot para, ao menos, se equiparar com a picape intermediária que ela já tem na linha dela. Talvez seja uma das novidades tecnológicas que tenham atrasado a chegada da Titano. A picape vai ter câmbio automático com funções Sport e Eco, isso já está confirmado pela Fiat, assim como seletor de modos de tração. A versão da Peugeot conta com as mesmas funções e é equipada com duas opções de câmbio, um manual e outro automático, ambos com 6 marchas. Ela também é oferecida com 2 motores, 1.9 turbo diesel de 150 cavalos de potência e 35 kg de torque e outro 2.4 turbo a gasolina com 16 válvulas, 210 cavalos de potência e 32 kg de torque. No entanto, de acordo com Autos Segredos, no Brasil a picape da Stellantis vai usar o motor 2.2 Blue HDI turbo diesel com 200 cavalos de potência e torque de 45,9 kg, o que deixa ela mais próxima das rivais e também aproxima do gosto do brasileiro.
Vale dizer, porém, que o site descobriu que a Titano deve passar a ser fabricada na Argentina a partir de 2025, na mesma fábrica do Cronos. Com isso, o motor pode ser alterado pelo novo turbo diesel quando isso acontecer. Esse novo motor é preparado pelo grupo para os Jeep Compass e Commander, bem como para a Rampage. E eu falei sobre esse motor no episódio 57, então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, ouve lá. A publicação também diz que a Titano vai ter 4 versões: Endurance, Freedom, Volcano e Range, ou seja, seguindo a nomenclatura das irmãs menores. O câmbio manual seria ofertado só na Endurance e talvez na Freedom. E pelo que foi dito até agora, todas as versões seriam 4x4. E por que tanto fuzuê, em relação à Titano? Bem, apesar de ser um beer badge, e eu já falei que eu acho isso muito questionável, trazer essa picape, que já é uma picape um pouco desatualizada em relação ao lançamento original dela lá na China, e que vai acabar chegando aqui, talvez não tenha muito destaque, que vai ser um projeto só para durar alguns anos ali, sem deixar um legado para a Fiat. Falei sobre isso no último episódio da temporada anterior. Ainda assim, é inegável que a Titano, como Fiat, tem muito mais potencial de vender, ele vender relativamente bem. Talvez não seja um super sucesso, talvez realmente não deixe um legado, não construa um nome forte para a Fiat, mas é um potencial de vendas muito maior do que se ela viesse como Peugeot. E, além disso, no fim do ano passado, a Fiat ainda detinha metade do segmento de picapes, ou seja, 1 em cada 2 picapes vendidas no país eram da Fiat. Neste ano, essa vantagem caiu um pouco, porque no acumulado de 2023, a Fiat tem 43% de participação no segmento de picapes, segundo dados da Fenabrave. E isso aconteceu sobretudo por causa do crescimento da Saveiro e da chegada de novos modelos, como a Montana e a Rampage, que naturalmente iriam redistribuir esse bolo. Não é porque Estrada e Toro caíram nas vendas, como eu mostrei em uma análise em um post no Instagram que eu vou deixar lá nas referências deste episódio. Logo, a chegada da Titano é interessante para a Fiat também porque ela pode dar um novo vigor para as vendas da marca nesse segmento, quando o assunto é picape, já que com a Titano a Fiat vai passar a cobrir praticamente todo o segmento de picapes. Ela vai ter as B picapes com a Estrada, ela vai ter as C picapes com a Toro e ela vai ter as D picapes com a Titano, ou seja, só faltaria ainda uma A picape, que a gente não tem no nosso mercado, ou uma E picape, que são as picapes grandes, que obviamente não fazem parte do escopo da Fiat e ficam apenas com a Ram. Até por isso, a expectativa é que a Titano tenha preços competitivos. Ela deve chegar bem próximo ou até ultrapassar a barreira dos 300 mil, como outras picapes médias já fazem. Ou seja, ela vai ficar acima da Rampage. Mas com certeza ela vai ter um preço de partida que vai a deixar como uma das picapes médias com cabine dupla mais em conta no mercado, onde hoje estão versões de Ford Ranger, Nissan Frontier e Toyota Hilux, ou seja, ali entre 240 e 245 mil reais. Lembrando que a Toro mais cara custa 210.990 e a Rampage parte de 244.990. Portanto, eu não me surpreenderia com uma versão de entrada ali em torno dos 239.990, podendo chegar ali até uns 300 mil reais. Deixando o Brasil um pouco de lado, a gente vai cruzar o Atlântico e falar sobre o Fiat Seicento. O modelo que foi apresentado neste ano como grande retorno da marca ao segmento do ponto e 100% elétrico, vai ganhar já no início de 2024 a versão híbrida, visando aumentar o volume de suas vendas. Os pedidos para o Seicento Hybrid começaram a ser aceitos na Itália já neste mês aqui de novembro. O modelo vai ser equipado com um sistema híbrido leve de segunda geração, que conta com bateria de 48 volts e um motor elétrico de 21 kW, pareado ao motor 1.2 turbo da PSA de 100 cavalos e um câmbio automatizado de dupla embreagem e 6
velocidades. Esse sistema é capaz de assumir o controle do carro em pequenos trechos de velocidade até ali 30 km por hora. Com os incentivos, esse carro vai custar menos de 20 mil euros e vai ser bastante promissor em termos de vendas, como eu disse no episódio 61. Se você ainda não ouviu, ouve lá. Outra novidade para o 600 pode ser muito mais empolgante. Segundo a revista britânica Autocar, o 600e vai ser o próximo modelo europeu da Fiat a receber uma variante Abarth, mas isso só deve ocorrer em 2025. O próprio CEO global da marca Fiat e Abarth, Olivier François, disse que seria lógico assumir que o 600e terá a versão envenenada na apresentação do modelo em junho deste ano. Ele também declarou, ao apresentar o 500e Abarth, que logo o subcompacto picado pelo escorpião teria um irmão maior. Sendo assim, o 600e Abarth seria o segundo modelo elétrico da divisão esportiva da Fiat, além de, tal como o Pulse Fastback, ter 4 portas e ser uma espécie de crossover. A Fiat não chama o 600 de SUV, mas diz que ele é um carro do segmento B que traz o melhor do que os B SUVs oferecem. Apesar de esperado para 2025, a Fiat poderia se antecipar e mostrar a variante Abarth do 600e já no ano que vem, como ela fez com o 500e Abarth mostrado no fim do ano passado e com vendas iniciadas em 2023. Falando em Abarth, outro modelo que teve a sua estreia adiada no Brasil foi o 500e envenenado. Este ano, o escorpião teve todas as suas atenções voltadas para o Fastback Abarth, mas isso deve ser diferente em 2024. Quando a marca foi introduzida no nosso mercado no ano passado, reintroduzida, né? A Fiat prometeu 3 lançamentos para Abarth. Com Pulse e Fastback já no mercado, o terceiro, que vai ser o 500e importado da Itália, deve enfim sair da promessa no ano que vem. Evidentemente, a gente não está falando de um carro que vai ser popular, tendo em vista que o próprio 500e com o emblema da Fiat não é exatamente um sucesso. Ele custa salgados 214.990, que é um preço caro mesmo para um carro elétrico, diante do cenário que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, não à toa, o 500e ainda tem versões 2022 no nosso mercado. E caso ele não fique mais barato para atenuar essa situação aí nos próximos meses, a versão Abarth deve chegar por pouco menos de 300 mil reais. Até porque, de acordo com Autos Segredos, a versão importada vai ser a Cabrio, o que pode ajudar a justificar um preço mais elevado. A versão envenenada do 500e tem motor elétrico com 155 cavalos de potência e torque de 23,9 kg, entregando um 0 a 100 em 7 segundos. Ele não é, portanto, mais rápido que o 500 Abarth a combustão, nem do que os nossos SUVs, mas ele pode ser mais divertido, já que as retomadas dele são mais rápidas. Esse carro é movido a bateria de 42 kWh, que dá 265 km de autonomia ao compacto, ou seja, menos do que o 500e da Fiat. Além disso, são 3 modos de condução: turismo, para o dia a dia, com foco na eficiência, e Scorpion Street, que entrega a máxima performance com os freios regenerativos. Esses dois têm o esquema One Pedal, que você dirige o carro só com o pedal do acelerador. E o terceiro é o Scorpion Track, que entrega a melhor performance no estilo tradicional de condução, ou seja, com o pedal de acelerador e de freio. A versão de entrada conta com um interior mais simples, rodas aro 17, já a turismo de topo, que provavelmente a gente vai receber, ou então a gente vai receber uma versão que misture um pouco dessas duas, como acontece com o 500e. Então, essa versão mais cara vem com rodas aro 18 especiais e acabamento em alcantara. Além disso, ela traz de série o Abarth Sound Generator, que é uma exclusividade do 500e nessa categoria. Com ele, o rugido da Abarth é recriado eletronicamente, tendo como inspiração os típicos sistemas de exaustão da divisão esportiva da Fiat. A versão mais cara também traz bancos aquecidos, carregador por indução, câmera de ré e sensor de ponto cego. É, além disso, a única que pode ser equipada com o sistema de áudio premium 360 graus da JBL. Com isso tudo, com certeza o 500e Abarth não vai fazer feio como o modelo mais caro, tecnológico e poderoso da grife no Brasil.
E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3,5 vão ao ar também no youtube.com/3,5 podcast, sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho, assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly/3,5 podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Se o 500e Abarth é o lado quase inacessível da eletrificação diante da nossa realidade, Pulse e Fastback devem mostrar o outro lado dessa moeda para os brasileiros. É verdade que, como eu publiquei no Instagram, a Stellantis anunciou que os seus primeiros veículos eletrificados, ou seja, aqui no Brasil isso quer dizer que no primeiro momento a gente está falando de carros híbridos, vão sair da fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Essa é uma notícia que tira qualquer chance dos SUVs da Fiat serem os primeiros do grupo a inaugurarem a plataforma Bio-Hybrid, como era cogitado até então. Mas, ainda que não sejam os primeiros eletrificados nacionais da Stellantis, eles continuam sendo importantes novidades, já que provavelmente serão os primeiros eletrificados nacionais da Fiat. E também é importante notar que a Stellantis reforçou que todas as unidades Fabris brasileiras vão receber a plataforma de hibridização em avanço simultâneo, nas palavras do grupo. Portanto, por mais que a Jeep tenha tudo para ser a primeira a lançar um híbrido nacional, a Fiat não deve ficar muito atrás. Antes, isso estava previsto para acontecer já no final de 2024, mas com a onda de atrasos da Stellantis, é provável que as coisas tenham mudado. Também para justificar o lobby pela manutenção dos incentivos fiscais para plantas no Nordeste, como é o caso do polo da Jeep, e para atenuar a queda nas vendas dos modelos da marca americana, porque esses modelos estão envelhecendo à medida que esperam novas gerações, e as novas gerações precisam ter plataformas unificadas e integradas da Stellantis como um todo, e elas ainda não estão 100% prontas. O Mobiauto, que dava como certa a chegada do facelift do Pulse já para o ano que vem, trazendo o conjunto híbrido, agora diz que o lançamento da atualização do SUV deve ficar para 2025. Por tudo que eu apontei no episódio 65 sobre o atual cenário para o Pulse, eu acho isso uma pena, até porque, além de pensar só no Pulse em si, a Fiat sempre teve o DNA de inovação, então eu acho que mereceria a ela fazer as honras e estrear a tecnologia híbrida no nosso país. Além disso, o Pulse precisa se atualizar para permanecer à frente da concorrência, que também deve apresentar esse mesmo tipo de novidade em 2025. Provavelmente a gente vai ter algum carro da Volkswagen estreando uma tecnologia híbrida em 2025. A gente vai ter o Renault Kardian também, que já está preparado para receber esse tipo de tecnologia, não logo no lançamento, mas um pouco depois. De acordo com a Mobiauto, também o Fastback continuaria com a atualização programada para 2025, como já era antes, já que ele foi lançado depois do Pulse. Sendo assim, resta a mim e aos fãs do Pulse torcer para que os planos não atrasem muito, considerando os SUVs da Fiat. Até porque o conjunto híbrido leve não deve ser a única novidade, né? O Pulse vai receber outras coisas também importantes, mesmo que não sejam nessa versão híbrida leve. Por exemplo, um pequeno facelift na grade e no para-choque dianteiro, ainda de acordo com a Mobiauto. Também deve ser outras tecnologias na gama ou atualizações das que a gente já tem. Por exemplo, ele pode receber o controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, né, o famigerado ACC que todo mundo pede. Pode ser, por exemplo, o
monitoramento de pontos cegos, que o Pulse e o Fastback não têm, um assistente mais ativo de permanência em faixa, ou uma câmera 360 graus, por exemplo. São todas tecnologias que poderiam chegar ao Pulse e ao Fastback com essa atualização de meio de vida. Além, claro, do tão pedido teto solar. Mas esse item pode ser oferecido antes, como uma novidade avulsa das próximas linhas dos SUVs. A gente já viu a Fiat fazendo isso com outros modelos, não é uma novidade que precisaria necessariamente esperar o facelift. Vale dizer que a tecnologia híbrida prevista para Pulse e Fastback é aquela da mais simples, pareada a um motor turbo 200, ela seria do tipo leve de 12 volts, que equipa os modelos de entrada da Fiat na Europa. Portanto, esse sistema não chega a tracionar o veículo, porque o motor elétrico é bem mais simples. A eletrificação está presente num dispositivo elétrico multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida. Então ele fornece torque extra ao motor térmico e energia para a bateria de lítio-íon, que trabalha em conjunto com o sistema elétrico dos carros tradicionais. Então isso faz com que o carro economize combustível e reduza o nível de emissão de poluentes, sobretudo naquela fase de aquecimento, logo que você liga o carro, porque esse motor dá ali um boost e faz o motor a combustão trabalhar menos. Então isso também vale para arrancadas. E, além disso, ele ajuda a manter funcionando os sistemas que utilizam a bateria do carro sem precisar acionar o motor térmico. Então, essa é a vantagem do sistema híbrido leve. Ela existe sim, porém, obviamente, ela é menor do que de um híbrido de 48 volts, de um full hybrid ou de um híbrido plug-in, porque, nesses casos, o motor elétrico pode até mesmo tracionar as rodas, o que não acontece aqui. E o mais importante lançamento da Fiat para os próximos anos, eu deixei para o final. Isso porque esse será o primeiro carro, ao que tudo indica, do processo de unificação das gamas brasileira e europeia da marca. Segundo o CEO da Fiat, Olivier François, no futuro a marca vai ter apenas projetos globais. E eu já falei sobre isso aqui no 3,5 algumas vezes, como no episódio 52, você pode ouvir aí para relembrar. E lá atrás, lá no episódio 9 da primeira temporada, quando eu cogitei que isso pudesse acontecer aos poucos. E agora é realmente o que está acontecendo. Esse processo vai ficando também um pouco menos nebuloso conforme as coisas vão andando. O Elander Zola, vice-presidente sênior das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, declarou, por exemplo, em entrevista ao podcast A Roda, que essa diretriz de carros globais não vai impedir a Fiat do Brasil de ter modelos que são necessários para o nosso portfólio local, que sejam modelos adequados às necessidades do nosso mercado. E um caso recente também ajuda a ilustrar que nem todo projeto global será necessariamente explorado por Europa e América do Sul. Basta a gente ver o anúncio de que a Estrada vai ser exportada para mercados do continente africano, uma relação que eu também já tinha cogitado aqui no podcast. As picapes fazem parte da unidade de negócios da Stellantis, exclusivamente dedicada aos veículos comerciais. Então isso justificaria a existência da Estrada e da Toro pensando por esse viés, mesmo que a Fiat não se interesse em vendê-las na Europa, por exemplo, porque elas podem ser vendidas em outros mercados, como o africano, ou até mesmo com outras marcas como a Ram, como já acontece em mercados aqui da América Latina. Ainda é preciso verificar como outros modelos, como os próprios SUVs Pulse e Fastback e como o Cronos, que é um sedã compacto, vão se encaixar nessa lógica, é evidente. Mas eu acredito que o meu palpite esteja bastante próximo do que vai acontecer. A Fiat do Brasil vai ter um grande poder de barganha e vai continuar tendo modelos que julgar vitais para o sucesso em nosso mercado. Isso poderia significar que alguns dos veículos que a gente tem hoje sejam produtos que cheguem à Europa em gerações futuras. E não apenas que a gente vai ter que receber os modelos vindos de lá e é isso aí, adapta eles. Porém, em um primeiro momento, eu acho que superficialmente pode parecer que seja isso que vai acontecer.
Porque os nossos modelos podem trocar de nome, eles podem até parecer que foram mortos, mas eu acho que, se a gente parar para pensar, não vai ser exatamente isso. É esse carro aqui, esse lançamento do qual eu estou falando agora, que deve estrear essa lógica, já que ele vai ser o primeiro carro a ditar o novo momento para a Fiat como uma marca verdadeiramente global. Na Europa, esse carro está sendo tratado como novo Panda. No Brasil, a meu ver, ele vai significar o fim de linha para o Argo. Mas isso não quer dizer que ele não seja um produto que tenha a cara do Brasil. Afinal, esse novo modelo, que vai ser fortemente adaptado para a nossa realidade, vai ter muito em comum com a filosofia de design que inspirou não só o Panda, mas também o Uno. E não é preciso dizer a importância do Uno para a Fiat no Brasil, mas, se for, é só você ouvir o episódio 58 que você vai entender. Não à toa foi o Uno o primeiro carro da Fiat feito do zero no Brasil, na sua segunda geração. Foi ele que abriu as portas para toda essa linha que a gente tem hoje aqui, feita do zero em Betim. A segunda geração do Uno, além desse feito inédito, também foi, não coincidentemente, feita em conjunto com a última geração do Panda. E quem deu essa dica foi o próprio François em diversas ocasiões. No lançamento do 600e este ano, ele já fez o convite, inclusive, para a apresentação desse novo carro, que vai puxar a linha de lançamentos da outra linha da marca, que é aquela que é acessível, que não tem pretensão de ser premium e que não tem estilo retrô, como é a linha do 500, do 600 e do Topolino. Esse evento que vai mostrar esse novo carro da Fiat vai acontecer em 11 de julho de 2024, que é o dia em que a Fiat completa 125 anos de existência. Como resumiu a Car Magazine, o CEO da Fiat também deu outras dicas. O carro vai ser responsável por colocar a Fiat de novo no papel de protagonista como marca que democratiza a mobilidade para as massas. Vai ser um automóvel do segmento B, mas para ficar abaixo do 600, tanto em termos de tamanho como de preço, ou seja, ele deve ter ali cerca de 4 metros de comprimento. Graças às sinergias trazidas pela Stellantis, esse carro vai ser um elétrico acessível na Europa e vai ter versões a combustão e híbridas no Brasil. E ele vai se inspirar no conceito 120, mas não vai ser a versão de produção desse carro. O Olivier François declarou o seguinte, abre aspas, não estou confirmando que veremos o 120. Muitas coisas sobre o 120 eram a gente explorando, mas, obviamente, vocês vão notar muita inspiração no 120 nesse carro que será revelado no futuro. Então, não, nós não abandonamos o 120. Ele é o nosso queridinho, fecha aspas. François também declarou que o novo modelo será, abre aspas, descolado, prático, acessível, popular. Será o lado popular democrático da Fiat, como do Uno e do Punto, talvez. Fecha aspas. Em entrevistas, o CEO da Fiat também vem apontando que esse novo Panda vai ser responsável pela missão de custar menos de 25 mil euros e rivalizar com os elétricos chineses na Europa. Em entrevista a Bloomberg, por exemplo, o François disse que, abre aspas, existe uma real necessidade de ter elétricos mais acessíveis. Fecha aspas. E que, no caso do modelo da Fiat, abre aspas, é bastante provável que haverá sinergias, fecha aspas, com o novo C3 elétrico europeu apresentado este ano. Já ao jornal italiano La Repubblica, François declarou que, abre aspas, a Fiat pode e deve desenvolver uma solução que dê trabalho aos chineses, fecha aspas, e que o modelo mais apropriado para isso seria o Panda. Ele disse o seguinte, abre aspas, um Panda elétrico que resgate os mesmos princípios do original, fecha aspas. Vai ser um carro menos rico, mas essencial, seguindo a estratégia menos é mais, graças ao grande design italiano, foi o que disse o François. O Auto Segredos afirma que o primeiro carro híbrido plug-in feito na plataforma CMP pela Stellantis em Betim vai ser esse modelo. Eles chamaram esse carro de nova geração do Fiat Argo, irmão do Panda. Dizem que esse novo modelo vai ser um SUV, praticamente com as mesmas linhas da versão europeia e estreará entre o fim de 2025 e início de 2026,
depois do lançamento na Europa, portanto. Mas eu não apostaria tanto nessa coisa de SUV. Eu acho que ele talvez tenha alguns ares de SUV, mas que ele não vai ser necessariamente vendido como um SUV. Por exemplo, o próprio Panda. Ele tinha sempre esse quê de SUV ou até um quê meio de monovolume, mas ele era um hatch. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Vai ser um modelo importante para a marca. De acordo com o site, a Fiat pretende produzir 100 mil unidades por ano só no Brasil, contando o volume para exportação. O Argo trouxe um novo patamar de qualidade para os hatches de entrada da Fiat. Isso é inegável. Mas também vale dizer que esse ser um hatch de entrada não era o objetivo do Argo originalmente. E ele não é um modelo que tem carisma no nosso mercado, porque ele não é um modelo com muitos anos de história. Ou seja, ele não alcançou seu objetivo e ele também não é uma marca super forte. Então, somando esses fatores ao DNA de Panda e Uno desse novo modelo da Fiat, não é difícil pensar que ele vai mesmo mudar tudo para a marca, a ponto de fazer a Fiat voltar ao passado e escolher um nome que tenha tido muito mais glória no nosso mercado. Afinal, é exatamente isso que ela vai fazer na Europa. E para terminar, eu quero agradecer as mensagens, comentários que eu recebi. Vou ler algumas para vocês sobre o episódio 65, que eu falei sobre o Fiat Pulse. Eu perguntei lá no Spotify qual imagem o Fiat Pulse tem para você hoje. O Samuka MM10 disse assim: uma das melhores opções da categoria, levando em consideração o custo-benefício. Lá no Instagram, isso vai bastante na linha de alguns comentários que eu recebi. Inclusive, eu quero agradecer muito a Gil Brandão Oficial, que deixou um comentário lá no post e falou assim que uma das grandes características do Pulse é o excelente custo-benefício, mais ou menos aí nessa mesma linha. No YouTube, o Fiat Pulse Drive CVT disse: o erro da Fiat foi tirar itens de série e aumentar o preço. Tirar de série a câmera de ré e o sensor de estacionamento foi um erro. São itens básicos, deveriam continuar vindo de série. Eu, por exemplo, fui comprar o meu, queria o Drive CVT, que viesse com esses acessórios, e na concessionária não havia nenhum carro Drive CVT com PEC Plus. Tive que fazer pedido e esperar chegar e quase desistir da compra por isso. Então, realmente é um fator, né? Eu acabei não falando dessa questão. Disse que o Pulse perdeu alguns equipamentos, mas esses equipamentos aí eu não citei realmente. Câmera de ré, sensor de estacionamento. Concordo com você, um grande erro. E esse caso demonstra bem o que é essa questão de virar opcional. De repente a gente vai falar, não sei qual item virou opcional. Tudo bem, virou opcional, é só você pedir o opcional. Só que é exatamente isso. Quando a montadora transforma algum item, alguma coisa que era de série em opcional, automaticamente fica mais difícil conseguir esse item. A loja não vai ter esse carro em estoque, porque a montadora vai produzir menos versões com esse pacote opcional. Então, você não vai conseguir ter esse carro à pronta entrega. E além disso, você não vai conseguir negociar preço, porque você vai ter que fazer o pedido direto à fábrica. E quando você faz o pedido direto à fábrica, além da questão de demora, porque a fábrica vai produzir o seu carro especificamente, você não vai conseguir negociar valores com a loja. A loja só negocia valores, só dá desconto em carros que estão no estoque dela. Então isso vai acabar naturalmente enfraquecendo a disponibilidade desses equipamentos na prática. É realmente muito chato quando isso acontece. Por isso que eu foquei tanto nesse episódio na questão do ADAS, que deixou de ser de série na Audas. Era um grande diferencial do carro e que acabou sendo perdido. O Diego Tavares SR disse: muito bom o podcast e entender a estratégia da Fiat no segmento. Eu comprei recentemente a versão S-Design do Pulse, depois de pesquisar bastante e verificar que a versão tinha tudo o que eu precisava. Bons itens de série e motor econômico para rodar na cidade. Nem cogitei o Fastback porque não é meu perfil, mas acredito que a Fiat vai focar mais nas versões aspiradas do Pulse, pelo menos por enquanto, para o Fastback ganhar espaço. Realmente é o que parece estar sendo feito, né? Infelizmente, isso acaba mudando a imagem do Pulse, que é todo o ponto do episódio. Muito obrigado por ter ouvido o podcast, muito obrigado pelo seu comentário, fico muito feliz que você tenha gostado. O Brisbavale 5809, também lá no YouTube, diz parabéns pelo vídeo.
Lá no Instagram também sobre esse episódio, eu achei muito interessante o comentário do Tommy_MI. Ele disse assim que o problema da baixa de óleo atingiu principalmente as versões com motor turbo. Isso contribuiu para o aumento das versões com motor 1.3. Eu acho que essa lógica, foi até que eu respondi para ele, né? Acho que essa lógica faria sentido se outros modelos que só têm os motores turbo tivessem as suas vendas afetadas também, o que não é exatamente o caso, né? Por exemplo, Fastback, que só cresce nas vendas, tem apenas motores turbo, que também sofreram, né? Motor turbo 200, motor turbo 270, sofreram com essa questão da baixa de óleo. A gente tem Renegade, a gente tem Compass, a gente tem Toro, a gente tem Commander. Então todos eles deveriam ter impacto se essa fosse exclusivamente a questão. Porém, o Tommy me respondeu, que é algo que eu acho que faz sentido. Ele me disse o seguinte: eu levei em consideração a quantidade de reclamação na hora de escolher o meu Pulse, além também da economia do combustível que a versão Drive 1.3 oferece. E como rodo bem mais na cidade, não sinto falta de potência. Esse conjunto de fatores me fez optar pela Drive CVT e não pela Audax. E eu disse para ele, realmente isso faz todo sentido, porque diferentemente dos outros modelos, o Pulse tem uma versão aspirada. Então, pensando por esse lado, poderia ter algum impacto sim. Então estou trazendo esse ponto aqui de vista para vocês porque achei bastante interessante. Sobre o episódio 66, lá no YouTube a gente teve muitos comentários, infelizmente eu não vou conseguir ler todos, tá? Trouxe aqui alguns, quero agradecer todo mundo que deixou esses comentários lá. O Ricardo Machado 9976 disse assim: saí de um Sandero RS para o Abarth, duas joias para o piso brasileiro. Só quem possui entende. Não queima óleo. O controle de nível do óleo eu faço na concessionária. Instalei o filtro esportivo KN na concessionária. Melhorou ronco, potência e torque. Estou aguardando o Stage 2 da Mopar. Parabéns pelo programa assistindo do Rio de Janeiro. Ricardo, muito obrigado por relatar a sua experiência aqui, principalmente sobre essa questão do óleo, que realmente, né, a gente vê que chama bastante atenção. Então, parabéns pela sua compra, que você seja muito feliz com o Pulse Abarth, que ele traga muita diversão para você. O Andrew Vogel 886 disse assim: o meu Fastback Limited Edition já saiu com a atualização da concessionária. 11 mil quilômetros, nunca baixou óleo, só alegria. Então, reforçando aí o ponto que eu disse, né? Eu, o Antônio, o Jonathan, dissemos no episódio sobre essa questão da baixa de óleo estar já sanada. O user NR3XR7WY4N disse o seguinte, mas ele tem foto, então acho que não é fake, hein, gente? Ele disse o seguinte: parabéns, muito obrigado, parabéns, muito bom podcast. Só senti falta sobre o consumo de combustível do Pulse em uso cotidiano. Daí eu falei pra ele, né, respondi até lá, falei, realmente ficou faltando falar sobre esse item, mas porque não é, né, para quem compra um carro esportivo como o Abarth, o consumo não é exatamente uma prioridade. Mas pelo que eu vi aí, o consumo, né, pelo que eu vi das publicações testando o carro, o consumo do Pulse Abarth está bem bom, em alguns casos, que é bem parecido ao do meu próprio carro, porque o motor 1.3 sobra no Pulse Abarth, né? Então, assim, se você andar tranquilamente, vai ter um consumo bastante decente. Lógico, se você ligar o modo Poison, querer se divertir muito, daí não, né? Mas os números oficiais estão bem próximos ali do que o pessoal está conseguindo. Em alguns casos, como na estrada, andando tranquilo, o pessoal está até conseguindo bem próximo do motor 1.0 turbo no Pulse, tá? O Gil Marques 84 disse: uma adição, o meu Pulse Abarth 2324 está com porta-luvas alinhado e não baixou óleo. Aliás, o problema de baixar óleo foi só nos primeiros. Então, mais uma vez aí reforçando os pontos que nós trouxemos durante o episódio. Então é isso, muito obrigado, como eu disse a todo mundo que mandou mensagem. Você pode continuar mandando, mande aí pra mim nos comentários do YouTube, nas redes sociais, ou, como eu sempre peço, deixa a sua resposta também no Spotify, que isso ajuda bastante o podcast a ser encontrado, ser relevante para outras pessoas, e assim ele vai crescer cada vez mais. Por hoje foi isso. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que está ansiosa pelas novidades da Fiat e me conta aí qual novidade você não vê a hora de chegar ao mercado.
Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.